Graça e paz, irmãos. Quero ler para a nossa meditação em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 1 a 10. Diz assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Estamos vivendo um momento excepcional, essa pandemia que tem assolado o mundo todo. E diante deste quadro da pandemia, algumas perguntas são feitas. Onde está Deus? Ausente? Não está nem aí? Está ele indiferente? Gostaríamos de encontrar na palavra de Deus alguma resposta para estas questões. O texto que lemos, no texto que lemos, Moisés está exortando o povo de Deus a ter em memória todos os benefícios do Senhor. Porque a tendência de esquecê-los é muito grande. E o esquecimento, o não reconhecimento das bênçãos de Deus nos traz sérios prejuízos. A razão pelo qual o povo de Deus caminhou por 40 anos no deserto foi por causa do pecado da murmuração, o esquecimento do que Deus fizera por ele até ali. A viagem poderia ter sido mais curta no tempo e no espaço, por isso mais suave e abençoada. Contudo, não foi. A pergunta que fica para nós é a seguinte: por que peregrinamos por este mundo numa jornada por vezes cansativa e cheia de obstáculos? A rigor, não precisaríamos fazer viagem alguma, pois já estávamos em casa. Mas fomos expulsos pelo pecado lá do Éden. E por isso temos de fazer uma viagem de retorno mais demorada e mais sofrida. O fato histórico que envolve a peregrinação de Israel pelo deserto tem grandes lições espirituais. O ponto central desta peregrinação é a presença de Deus. Deus caminhando com o povo lá no deserto e Deus caminhando conosco ainda hoje. Ou seja, o Deus em quem nós cremos não é um Deus ausente, é um Deus presente. E em Jesus Cristo ele se fez carne. E Jesus disse: estou convosco todos os dias. Por isso, devemos ter essa plena certeza de que Deus caminha conosco, fazendo pelo menos 3 coisas. Primeiro, cuidando de nós. Os versículos 2 a 4
do texto que nós lemos dizem o seguinte: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Moisés, portanto, está lembrando ao povo deste cuidado de Deus, de que Deus esteve com ele, que Deus esteve cuidando deste povo em todo o trajeto da longa jornada pelo deserto. O destaque aí é pela ação ordinária e extraordinária de Deus. Esta ação de Deus assegurou-lhes a sobrevivência. Ele cuidou de tudo: alimento, e te sustentou com maná, vestuário, nunca envelheceu a tua veste, até dos pés, nem se inchou o teu pé. Deuteronômio 29:5 diz: 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Um pouco antes, no capítulo 2, versículo 7, há uma generalização deste cuidado de Deus, uma aplicação maior desse cuidado. Coisa alguma te faltou, inclusive a proteção do calor do dia, através da nuvem, e do frio da noite, através da coluna de fogo. Deus cuidou deste povo, Deus estava com ele, portanto, cuidando de tudo. E quanto a nós, o povo de Deus agora, o povo de Deus do presente, será que este Deus estaria agindo de uma forma diferente? A exortação de Jesus no Sermão do Monte é: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Deus cuida de tudo, cuida das aves, cuida das plantas, e cuida também da obra-prima da sua criação, que é o homem. Pedro aconselha, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Davi afirma no Salmo 34:10, os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Não há dúvida, Deus nos ama extremosamente, caminha conosco e nos concede o essencial e o indispensável para vivermos nesta caminhada. Portanto, temos de agradecer muito a este Deus e não poderemos jamais nos esquecer desta verdade. O segundo ponto da caminhada de Deus conosco é que ele também caminha conosco disciplinando-nos. Os versículos 5 e 6 dizem exatamente isto. Eu estarei lendo aqui. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. O Senhor teu Deus te disciplina. O nosso texto não fala só deste cuidado maravilhoso de Deus em prover o essencial e o básico para a vida do seu povo, mas o texto fala também de humilhação e de fome. Será que há alguma contradição aqui? Não. Temos o decreto permissivo de Deus. Quando ele permite algum obstáculo, algum sofrimento aos seus filhos, suspendendo momentaneamente os seus cuidados, tendo em vista o cumprimento de um propósito final. Para te dar a entender, diz lá no versículo 3, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Sem esta provação, sem passar por esse sofrimento, eles não aprenderiam esta grande lição. Não entenderiam o que estava acontecendo realmente. A palavra disciplina vem de discípulo, aluno.
Deus queria que seus alunos aprendessem por meio de experiências e de lições práticas, lições que seriam preciosas para a sua caminhada, para a sua vivência toda. Por exemplo, como é que fica a vida quando Deus retira a sua mão? E aí nós aprendemos algumas lições. A primeira, aprendemos a nossa total dependência de Deus. Nós dependemos de Deus inteiramente, totalmente. E quando nós somos quebrados em nossa própria força e humilhados em nossas presunções, nós nos voltamos para Ele, conscientes do quanto precisamos da sua ajuda. Precisamos da ajuda de Deus sempre, mas nem sempre temos esta consciência dessa nossa dependência de Deus. Às vezes achamos que nós mesmos nos bastamos, que nós podemos fazer tudo sozinhos. Mas a primeira lição para o povo de Deus é essa: nós dependemos de Deus. A segunda lição, de que precisamos de algo mais do que pão, daquilo que é material para vivermos. Nem só de pão viverá o homem. Nós somos mais do que um corpo. Nós temos uma alma, temos um espírito. Precisamos viver de algo que esteja além do corpo, para podermos viver com segurança e com felicidade. Precisamos de algo mais do que pão. A terceira lição, de que precisamos obedecer a Deus, seguir a sua orientação, guardar os seus mandamentos. É o que está no versículo 6, que eu estarei repetindo aqui. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Guardar os mandamentos de Deus para andarmos nos seus caminhos e para o temermos. O versículo 3 da última parte diz: de tudo que procede de Deus viverá o homem. A gente vive daquilo que vem de Deus. E essas palavras foram repetidas por Jesus Cristo em Mateus e Lucas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Alguém afirmou: quando o povo de Deus em suas jornadas encontra dificuldades, pode não ser por acidente. O Salmo 119, versículos 67 e 71, diz o seguinte: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Será que o Senhor tem ensinado algumas coisas para nós ultimamente? Quais são as lições que Deus está querendo transmitir para nós? Com certeza, os últimos acontecimentos que têm tomado conta do mundo, do nosso país, das nossas vidas, nesses acontecimentos há lições com certeza para nós. De que nós dependemos de Deus, de que precisamos obedecer a Deus, a sua orientação, precisamos guardar os seus mandamentos, de que a nossa vida não se resume simplesmente àquilo que é fugaz, passageiro, aquilo que é material. Nem só de pão viverá o homem. E a última lição que Deus está transmitindo, ou o último propósito de Deus, quando Ele está conduzindo o seu povo, é que Ele o está levando ao destino final. Os versículos 7 a 10 falam desse destino final. Eu estarei lendo alguns versículos desse texto citado. Deuteronômio 8, versículo 7 até o 10. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Ou seja, Deus está presente na vida do seu povo, conduzindo-o ao destino final. Meus irmãos, a peregrinação do povo de Deus pelo deserto não era uma situação permanente. Era algo provisório, transitório.
Era o processo pelo qual Deus o conduzia ao seu destino final. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, diz o versículo 7. Aí segue-se uma descrição dessa boa terra, tudo que tem ali, tudo que é necessário, tudo que é básico, tudo aquilo que eles precisavam para viver agora de uma forma mais segura e mais permanente. Por isso, aquilo que era passageiro e extraordinário na caminhada, ali torna-se agora comum e permanente. Pão sem escassez, diz o texto. Ou seja, não ia faltar nada. Eles teriam tudo aquilo de que precisavam para viver. As semelhanças dos peregrinos do Velho Testamento com a igreja cristã são muito estreitas. As bênçãos de Deus em Deuteronômio se evidenciam mais na forma material, pão, água, mel, trigo, etc. Na igreja cristã é enfatizado o aspecto mais espiritual destas bênçãos. Por exemplo, como podemos ler no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 30 até o versículo 35. Esse texto diz o seguinte: então lhe disseram, eles disseram a Jesus: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Percebemos então que estas bênçãos que eram materializadas no Velho Testamento são espiritualizadas agora na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é para nós o pão da vida. E fica bem claro para nós cristãos, nessa nossa jornada, nessa caminhada, que o nosso destino final é a casa do Pai, conforme está descrito em João capítulo 14. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Tal como o filho pródigo da parábola contada por Jesus, quando ele volta para a sua própria casa. O Deus que cuida de nós e que nos disciplina, quer que recuperemos tudo o que perdemos com a queda. A casa do Pai, a imagem glorificada, as bênçãos, os privilégios, a vida eterna. Deus cuida de nós. Deus caminha conosco. Esta é a mensagem que nós queremos deixar. Desse Deus que é um Deus presente. Desse Deus que caminha conosco, cuidando de nós, disciplinando-nos e levando-nos ao nosso destino final. Isso nos dá uma grande segurança e é de um grande consolo para a nossa caminhada. Com a certeza de que quando a jornada acabar aqui, como diz a letra de um hino, pela graça de Jesus, eu lá estarei. Alguém disse o seguinte: há ocasiões em que a jornada da vida é dura e pesada. Outros trechos são de alegria e enlevo, mas o povo de Deus o tem com eles sempre e sabem para onde vão. Que Deus nos ajude, nesse momento excepcional em que estamos vivendo, a termos toda a nossa atenção voltada para esse Deus. Um Deus presente, um Deus que caminha conosco, que nos acompanha nesta volta para casa, em toda essa jornada que estamos fazendo. O Deus que está nos disciplinando também, às vezes suspendendo momentaneamente os seus cuidados, retirando um pouco as suas mãos, para nos dar lições preciosas, para aprendermos a depender totalmente dele e a obedecê-lo e guardar os seus mandamentos. E a perceber que a nossa vida, de fato, não se resume apenas ao pão, aquilo que é material aqui neste mundo. E que tenhamos essa plena certeza de que tudo isso vai acabar aqui no mundo e um dia vai acabar definitivamente, quando estaremos para sempre na casa do Pai. Que o Senhor nos abençoe.